Você já se sentiu como se a sua presença fosse um incômodo? Que por mais que tente, nada do que faz, muda a forma como te tratam. Então ouça com atenção, você pode mudar esse jogo quando quiser. Só depende de você. Hoje vou te mostrar 7 atitudes, ensinadas por Santo Agostinho que são capazes de desarmar aqueles que te desprezam. Sem conflitos, sem desgastes, apenas estratégia, autocontrole e inteligência emocional. E no final, você terá algo muito melhor do que ganhar uma discussão ou vingança. Você encontrará a paz de espírito e o domínio sobre si mesmo. Seja no trabalho, nas relações pessoais ou até mesmo nas redes sociais, existe um tipo de silêncio que ecoa mais alto do que qualquer grito, o do desprezo. E, diante dele, a primeira reação costuma ser a dor, seguida pelo desejo de se defender, de gritar ao mundo o próprio valor. Mas Santo Agostinho nos ensina algo diferente. Ele nos convida a olhar para dentro e encontrar nas atitudes mais silenciosas o maior poder, não para ferir o outro, mas para libertar a si mesmo. Fique comigo até o final, porque cada atitude que eu vou te ensinar hoje pode transformar sua forma de lidar com pessoas tóxicas e negativas. Preste atenção em cada detalhe. Porque isso pode mudar a sua vida. O silêncio é uma resposta poderosa. Você já percebeu que algumas pessoas parecem que nasceram para te provocar? Sempre tentando de diminuir ou te tirar do sério. Agora, pare por um momento e pergunte, vale a pena reagir? O silêncio pode ser a chave para mudar a sua vida, pode ser a sua maior arma, porque ele confunde, desarma e frustra quem espera uma reação sua. Quando uma pessoa te provoca, ela quer que você se sinta desestabilizado, quer que você perca o controle. Mas se você simplesmente ignora e segue em frente, você tira o poder dessa pessoa. Quantas vezes você já gastou energia tentando se defender ou provar algo para alguém, para quem nem merece sua atenção? E o que você ganhou com isso? Nada. Então mude sua estratégia. Na prática faça o seguinte, da próxima vez que alguém te provocar, não reaja, apenas observe. Hoje, quero te convidar para essa jornada. 7 atitudes, 7 estratégias. Uma travessia do espírito. Respire fundo. Este é o seu momento. Primeira atitude. O silêncio como resposta. Há momentos na vida em que somos confrontados pelo desprezo. Olhares que desviam, palavras cortantes, a indiferença que pesa mais que qualquer ofensa. Diante disso, nossa natureza grita por resposta, por defesa, por um último argumento que impõe a justiça. Mas e se a maior resposta não estivesse nas palavras, e sim no silêncio? Santo Agostinho, com sua sabedoria imortal, certa vez disse: não há resposta melhor para a calúnia do que o silêncio e uma vida bem vivida. O silêncio não é omissão. Não é fraqueza, pelo contrário, é uma escolha que desarma. Pois aquele que despreza espera a sua queda, deseja ver a sua inquietação, o seu desespero. Mas quando ele encontra o silêncio, vê-se diante de um espelho onde só ele próprio se reflete. Nos dias de hoje, vivemos em um mundo de respostas instantâneas. As redes sociais transformaram cada comentário em um campo de batalha, cada opinião em um julgamento. Alguém ataca, e a reação imediata é rebater, provar-se certo, vencer a discussão. Mas a verdadeira vitória não está em gritar mais alto. Está em escolher a paz onde esperavam guerra. Imagine alguém que, no ambiente de trabalho, é alvo de fofocas e críticas injustas. O instinto diz para revidar, expor a verdade, confrontar. Mas aquele que segue os passos de Agostinho entende que sua força está na serenidade. Ele continua fazendo seu trabalho com excelência, sem precisar se justificar. Com o tempo, a verdade se impõe sozinha, pois como diz outro ensinamento de Agostinho, a paciência é companheira da sabedoria. Na vida pessoal, isso se manifesta de formas ainda mais profundas. Quantas vezes esperamos que alguém reconheça nosso valor, mas recebemos frieza? Quantas vezes damos amor e recebemos indiferença? O coração se inquieta, quer exigir, quer cobrar. Mas há um silêncio que ensina mais que 1000 palavras. Não porque desprezamos o outro, mas porque compreendemos que o amor verdadeiro não se impõe, ele se oferece e segue adiante. Santo Agostinho também nos lembra. A verdade é como um leão,
Você não tem que defendê-la. Deixe-a solta, e ela se defenderá sozinha. Assim é com a vida. Quem se mantém firme em sua essência não precisa provar nada a ninguém. O silêncio, então, não é apenas a ausência de palavras, mas a presença da sabedoria. Ele desnuda intenções, expõe os corações, revela o que realmente importa. E quando alguém lhe desprezar, quando esperarem sua resposta com ansiedade, lembre-se, nada desarma mais do que um coração em paz. Pois aquele que não se abala diante do desprezo já venceu sem precisar lutar. Segunda atitude. O perdão que liberta. Há momentos na vida em que somos desprezados. Palavras afiadas como lâminas, olhares carregados de indiferença, gestos que nos reduzem ao nada. A dor do desprezo é silenciosa, mas ecoa na alma. Como responder a isso? Como agir diante de quem nos ignora ou nos fere com a frieza da indiferença? Santo Agostinho nos deixou um ensinamento poderoso. O perdão é a chave que abre qualquer coração, mesmo os que se trancaram no orgulho e na soberba. O mundo nos ensina a rebater, a provar nosso valor, a devolver na mesma moeda. Mas o verdadeiro poder não está na resposta fiada, e sim na ausência dela. No silêncio que não é passividade, mas libertação. Perdoar não significa concordar. Não significa aceitar o erro do outro. Perdoar é se libertar do peso do rancor. É não permitir que a ferida se transforme em corrente. Como diz Santo Agostinho, rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. E nos dias de hoje, onde tudo é resposta rápida, onde as redes sociais inflamam egos e incitam debates vazios, a atitude mais revolucionária pode ser simplesmente não revidar. Pense naqueles que te desprezam, no colega que te ignora no trabalho, no amigo que te virou as costas, no parente que insiste em te diminuir. Responder a eles com raiva é alimentar um ciclo sem fim. Mas o silêncio e o perdão desarmam, confundem, libertam. Imagine alguém tentando te ofender e recebendo apenas o vazio da sua paz. O desprezo perde força quando não encontra resistência. O orgulho desmorona diante da serenidade. A verdade do perdão é essa. Ele nos liberta antes mesmo de libertar o outro. Quem despreza, espera ódio em troca. Quem fere, espera a reação. Mas quando nossa resposta é o perdão, cortamos o mal pela raiz. Na prática, perdoar é um ato diário. É não carregar pesos desnecessários. É entender que a vida segue, e que nada destrói mais um inimigo do que vê-lo sem poder sobre nós. E quando o silêncio não for suficiente, que nossas palavras sejam como as de Santo Agostinho, cheias de verdade, mas sem rancor, cheias de firmeza, mas sem ódio. Porque a atitude que mais desconcerta quem nos despreza não é o ataque. É o perdão que liberta. Terceira atitude. A paciência inabalável. Há uma força que não se impõe pela violência, não responde com ódio, nem se deixa abalar pela provocação. Ela não se apressa, não se justifica e, mesmo em meio ao desprezo, permanece intacta. Essa força se chama paciência inabalável. Santo Agostinho disse, a paciência é a companheira da sabedoria. E talvez não haja maior demonstração de sabedoria do que a serenidade diante da ingratidão, do desdém, da injustiça. Quando alguém nos despreza, espera que reajamos, que nos irritemos, que tentemos provar nosso valor com palavras ou ações impulsivas. Mas há uma resposta que desarma, que não oferece combustível ao fogo da arrogância, o silêncio paciente. Vivemos tempos em que a impaciência domina. Redes sociais amplificam discussões vazias, o ego exige respostas rápidas, e o orgulho se sente ferido ao menor sinal de indiferença. Mas, e se ao invés de reagirmos no calor da emoção, simplesmente respirássemos fundo e deixássemos o tempo agir? Pense no colega de trabalho que sempre tenta diminuir suas conquistas. No familiar que insiste em menosprezar suas escolhas. No desconhecido que, atrás de uma tela, despeja críticas sem fundamento. O que acontece quando, ao invés de rebater, você mantém a calma? O silêncio da paciência revela a pequenez do desprezo. A paciência é essa confiança, saber que a verdade se sustenta por si mesma, que o tempo faz justiça, que a dignidade não precisa de gritos para ser ouvida. Há uma história simples que ilustra isso.
Um mestre espiritual estava sentado em silêncio quando um homem começou a insultá-lo. Chamou-o de falso, hipócrita, covarde. O mestre, porém, não reagiu. Apenas sorriu e continuou em paz. Quando o homem cansou e foi embora, um discípulo perguntou: Mestre, por que não respondeu? E ele disse: Se alguém lhe dá um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? Assim também são as ofensas, o desprezo, a arrogância alheia. Só nos afetam se as acolhemos dentro de nós. Mas quando a paciência se torna nossa fortaleza, nenhuma palavra amarga nos toca. No fim, quem despreza espera um efeito, irritação, ressentimento, dor. Mas quando encontra serenidade, se perde. Fica sem resposta, sem controle, sem impacto. Porque nada perturba mais o arrogante do que alguém que não pode ser abalado. E assim, sem dizer uma palavra, vencemos. Não por orgulho, mas porque escolhemos uma grandeza que não se mede pela necessidade de resposta. Porque aprendemos que a paciência é a chave para a verdadeira liberdade. Quarta atitude: a busca pela verdade. Em um mundo que muitas vezes nos despreza, que nos julga pela superficialidade das aparências, há uma atitude que silencia até os corações mais céticos: a busca incansável pela verdade. Santo Agostinho, em sua profunda jornada interior, nos ensinou que a verdade não é apenas um conceito, mas um caminho que nos liberta das amarras da vaidade e do desprezo alheio. A verdade é como um leão, ele dizia, não precisa ser defendida. Deixe-a solta, e ela se defenderá sozinha. Mas o que significa, hoje, buscar a verdade? Em uma era dominada por likes, filtros e opiniões instantâneas, a verdade parece ter se tornado um refúgio raro. Vivemos em um tempo onde as pessoas são julgadas por suas curvas perfeitas nas redes sociais, por suas conquistas materiais ou por sua capacidade de se encaixar em padrões que, no fundo, são ilusórios. E, ainda assim, há aqueles que escolhem um caminho diferente, o caminho da autenticidade. Imagine alguém que, em vez de buscar validação externa, mergulhe em si mesmo. Alguém que não tem medo de questionar suas próprias crenças, de enfrentar suas sombras, de reconhecer suas falhas. Essa pessoa, ao buscar a verdade sobre si e sobre o mundo, torna-se imune ao desprezo dos outros. Porque, como dizia Agostinho, quem conhece a verdade, conhece a luz, e quem conhece a luz, não teme as trevas. Um exemplo atual? Pense naquela pessoa que, em meio a um debate acalorado nas redes sociais, escolhe não atacar, mas ouvir. Que não busca ter razão, mas compreender. Ela não se importa com os insultos que recebe, porque sua busca não é por reconhecimento, mas por clareza. Essa atitude, silenciosa e firme, deixa quem a despreza sem resposta, porque o desprezo nasce da ignorância, e a ignorância não sabe como lidar com a serenidade de quem encontrou um pedaço da verdade. Agostinho também nos lembra que nossa alma está inquieta até que descanse em ti, ó Deus. Essa inquietação, essa sede pelo eterno, é o que nos move a buscar algo maior que nós mesmos. Hoje, essa busca pode se traduzir em pequenos gestos, em escolher a honestidade em um mundo que premia a esperteza, em optar pela compaixão quando todos gritam por vingança, em permanecer fiel aos seus valores mesmo quando ninguém está olhando. Essa atitude, essa fidelidade à verdade, é o que nos torna indestrutíveis. Porque, no fim das contas, como dizia o santo, a verdade não é algo que possuímos, mas algo que nos possui. E quando a verdade nos possui, não há desprezo que nos abale, não há julgamento que nos defina. Somos, finalmente, livres. Quinta atitude: o desapego do ego. Há uma atitude silenciosa, quase imperceptível, que deixa quem nos despreza sem resposta. Santo Agostinho, em sua busca pela verdade interior, nos ensinou que o desapego do ego é a chave para uma vida plena. Não se trata de indiferença, mas de uma libertação profunda. É como olhar para o céu e perceber que as nuvens passam, mas o azul permanece. O ego, assim como as nuvens, é passageiro. E quem se apega a ele, acaba preso em tempestades que não são suas. No mundo atual, onde as redes sociais nos convidam diariamente a construir uma imagem idealizada de nós mesmos, o desapego do ego parece um ato de rebeldia. Quantos de nós já não se viram angustiados por um like que não veio, por um comentário que não agradou, ou por uma comparação que nos diminuiu?
Santo Agostinho diria, a medida do amor é amar sem medida. E amar, aqui, é também amar a si mesmo sem depender do espelho alheio. Imagine alguém que, em vez de revidar uma ofensa, simplesmente silencia. Não por medo, mas por compreensão. Compreensão de que a raiva do outro nada tem a ver consigo, mas com as próprias sombras que o outro carrega. Essa pessoa, ao agir assim, não está se anulando. Está, na verdade, se elevando. É como uma árvore que, mesmo sob ventos fortes, não se quebra, porque suas raízes estão firmes na terra. E a terra, para Santo Agostinho, é Deus, a fonte de toda estabilidade. Hoje, vemos exemplos disso em pessoas que escolhem viver com simplicidade em um mundo que glorifica o excesso. São aqueles que, mesmo diante do sucesso, não se deixam corromper pela vaidade. Ou aqueles que, em meio a críticas e julgamentos, seguem firmes em seus propósitos, sem se deixar abalar. Eles entendem que o ego é um véu que nos afasta da essência. E a essência, como dizia Agostinho, é o amor que habita em nós. Mas como praticar esse desapego em um mundo que nos convida constantemente a provar nosso valor? A resposta está na interiorização. Agostinho nos convida a olhar para dentro, a buscar a verdade que já mora em nós. Não a verdade que o mundo grita, mas aquela que sussurra em nosso silêncio. Quando nos conectamos com essa verdade, percebemos que não precisamos provar nada a ninguém. Nem mesmo aqueles que nos desprezam. E assim, quem te despreza fica sem resposta. Não porque você não tenha palavras, mas porque suas ações falam por si. Elas dizem, eu não dependo da sua opinião para ser quem sou. E essa, talvez, seja a maior vitória, a vitória sobre si mesmo. Como dizia Santo Agostinho. Conhece-te, aceita-te, supera-te. E nesse processo, descobrimos que o desapego do ego não é fraqueza. É a maior força que podemos ter. Sexta atitude. A compaixão pelo outro. Há uma atitude que silencia até mesmo aqueles que nos desprezam. Uma atitude tão poderosa que transcende o ódio, a indiferença e a pequenez humana. Segundo Santo Agostinho, essa atitude não nasce do orgulho, nem da vingança, mas de um lugar mais profundo, a compaixão. Agostinho, em sua busca pela verdade, descobriu que o amor ao próximo é a resposta mais contundente para o mal. Ele escreveu, a medida do amor é amar sem medida. E é exatamente isso que nos convida a refletir. Como podemos amar, mesmo quando somos feridos? Como podemos estender a mão, quando nos apontam o dedo? No mundo atual, onde as redes sociais amplificam o ódio e a polarização, a compaixão parece uma raridade. Vivemos em uma era de julgamentos rápidos, cancelamentos e desprezo velado. Mas imagine alguém que, ao ser atacado, responde com um sorriso sincero. Alguém que, ao invés de revidar, escolhe entender a dor do outro. Essa é a atitude que deixa o desprezo sem resposta. Pense em um jovem que, ao ser ridicularizado por suas escolhas, em vez de revidar, oferece ajuda a quem o ofendeu. Ou em uma pessoa pública que, diante de críticas cruéis, responde com empatia e deseja genuinamente o bem de seus detratores. Esses gestos não são fraqueza, mas uma força que vem da compreensão de que todos carregamos feridas. Agostinho nos lembra que não há maior sinal de grandeza do que perdoar quem não merece. E é nesse perdão, nessa compaixão, que encontramos a verdadeira liberdade. Quando escolhemos amar, mesmo quando não somos amados, quebramos o ciclo do ódio e damos um exemplo que ecoa além das palavras. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa atitude. Num mundo que grita, a compaixão sussurra. Num mundo que divide, ela une. Num mundo que despreza, ela acolhe. E, assim, sem alarde, ela silencia o desprezo e transforma o coração daqueles que não esperavam encontrar luz em meio às trevas. Que possamos, como Agostinho propõe, amar sem medida. Porque, no fim, é o amor que permanece. É a compaixão que nos salva. Sétima atitude. Encontrar propósito na dor. Há uma dor que não se cala. Uma dor que ecoa no silêncio da alma, nos vazios que a vida insiste em preencher com perguntas. Quem nunca sentiu o peso do desprezo? Quem nunca carregou nas costas o fardo de ser ignorado, subestimado ou rejeitado?
Santo Agostinho, em sua busca incessante pela verdade, nos ensina que a dor não é um fim, mas um caminho. E a atitude que deixa quem nos despreza sem resposta não é o ódio, não é a vingança, mas a transformação dessa dor em propósito. Ele dizia, a medida do amor é amar sem medida. E é exatamente isso que nos convida a fazer, amar a vida, mesmo quando ela nos fere. Amar o processo, mesmo quando ele parece injusto. Porque é na dor que encontramos a força para nos reinventar, para nos levantar e para seguir em frente, não como vítimas, mas como protagonistas da nossa própria história. Pense no mundo atual. Quantas vezes somos julgados pelas redes sociais, excluídos em grupos de trabalho ou ignorados em relacionamentos? O desprezo parece ser uma moeda corrente, uma ferramenta de poder. Mas e se, em vez de revidar, usássemos essa dor como combustível para algo maior? Como aquela pessoa que, após ser demitida injustamente, decidiu empreender e criou um negócio que hoje inspira milhares. Ou como aquela que, após um término doloroso, encontrou na arte uma forma de expressar sua essência e tocar corações. Santo Agostinho também nos lembra, não há lugar onde o homem possa encontrar uma paz mais tranquila do que no próprio interior. E é aí, nesse lugar sagrado, que a dor pode ser transmutada. Quando paramos de buscar respostas no outro e começamos a olhar para dentro, descobrimos que a verdadeira vitória não está em silenciar quem nos despreza, mas em nos tornarmos tão grandes que o desprezo perde seu significado. Imagine uma árvore que cresce em meio às pedras. Ela não escolheu aquele solo hostil, mas decidiu fincar raízes e buscar o sol. E, ao fazer isso, tornou-se uma obra-prima da natureza, resistente e bela. Assim somos nós. A dor não nos define, mas pode nos transformar, se permitirmos. E quando alguém tentar nos desprezar, nossa simples existência, plena de propósito e significado, será a resposta mais eloquente. Porque, no fim, a vida não é sobre evitar a dor, mas sobre encontrar nela um sentido. E, como Santo Agostinho nos ensina, é no amor, na resiliência e na busca pela verdade que descobrimos quem realmente somos. E quem somos, ninguém pode desprezar. Aplicar essas atitudes que Santo Agostinho nos ensina, não é apenas sobre ignorar quem te despreza, mas sim sobre se tornar uma pessoa mais forte, mais inteligente e mais inabalável. Agora eu quero saber de você, quais dessas atitudes você já pratica ou pretende colocar em ação a partir de hoje? Me conta aqui nos comentários. E se você não tiver nada específico para dizer, apenas comente, eu sou grato. Assim, eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final e realmente absorveu essa lição. E claro, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar mais conteúdos como esse para te ajudar a evoluir, se fortalecer e construir a melhor versão de si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme. Mantenha-se no controle e siga crescendo.